Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 15. Gênesis 2:15 diz assim: E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Pai, obrigado pela Tua palavra, diante dela estamos e pedimos a intervenção, a unção, a graça e a direção do Espírito Santo. Que o Senhor a traduza ao coração, à mente de cada um, para a Tua glória e para a nossa salvação. Amém. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia o seguinte, que para ser feliz, você na verdade só precisa de 3 coisas. Para ser feliz, você só precisa de 3 coisas: estar em paz com o teu passado, engajado no presente e com esperança para com o futuro. 3 coisas para ser feliz: paz em relação ao passado, engajamento no presente e esperança para o futuro. Eu não sei você, mas para mim isso faz bastante sentido. Agora, o problema é que a maioria de nós não está em paz com o passado, mas está inquieto em relação ao passado, perdido em relação ao presente e sem esperança, ou angustiado em relação ao futuro. E eu pergunto se não é este o teu caso. Sem paz, por causa de alguma coisa que aconteceu lá atrás. A tormenta, inquieta, tira a paz. E porque aconteceu tal coisa no passado, você fica desorientado em relação ao presente. O que eu faço agora? E por não estar em paz em relação ao passado, se sentindo perdido ou roubado no presente, as esperanças em relação ao futuro vão diminuindo bastante. Vão diminuindo bastante. E aí você não pode dizer sinceramente que se considera uma pessoa, apesar de cristã, feliz. Então a pergunta que eu quero responder hoje é: como seria possível estar em paz com o passado, engajado no presente e com esperança para com o futuro? Creio que a primeira coisa, irmãos, é a gente se lembrar que quem resolve o nosso passado é Jesus. Quem resolve o nosso passado é Jesus. Lá na cruz, se havia alguma dívida, na cruz ela foi paga. Na cruz ela foi paga.
Agora, eu me lembro, por exemplo, de um ladrão que um dia roubou uma TV, acho que de uma loja. E aí diz a história, o testemunho, que ele estava passando depois por uma rua e resolveu entrar numa igreja, ouviu a palavra, ouviu os hinos, se converteu. E aí a Bíblia não diz que é aquele que está em Cristo, nova criatura é? Então, ele se tornou uma nova criatura, uma nova mentalidade, ele resolveu pegar a televisão e devolver. E aí me faz lembrar o Zaqueu. Porque o Zaqueu era um cobrador de impostos que extorquia os seus concidadãos, os judeus. E diz o testemunho bíblico que depois dele ter um encontro com Jesus, Jesus o resolveu visitar, pousar na sua casa. Eu não sei o que ele viu em Jesus, que Jesus falou para ele. Mas no final do encontro, o moço olha para Jesus, coração que até então estava aprisionado na ganância, em sempre querer ter mais e ter mais, mesmo a preço de fazer o que é errado, e vira para Jesus e diz assim: Senhor, olha, se eu roubei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Porque é o que estava lá na lei de Moisés. Para quem roubasse e fosse pego, a pena era devolver 4 vezes mais. E mais, Senhor, já descobri que a riqueza é maior, que eu não preciso ter mais. Por isso, metade dos meus bens eu dou aos pobres. E aí Jesus vira para ele e diz: hoje chegou salvação a essa casa, porque esse também é filho de Abraão. Então é verdade. Se acontecer alguma coisa lá atrás que pode ser consertada, conserte. Se há alguma coisa que pode ser restituída, restitua. Se há alguma coisa que possa ser feita, ainda que seja um pedido de perdão, faça. Agora, é verdade também que há coisas, há erros, há pecados que não tem mais conserto, que são irreparáveis. Por exemplo, alguém tratou mal a vida inteira fulano. Tratou mal a vida inteira. Nunca se deu bem, sempre teve atrito, falou mal, falou o que não devia. E aí o fulano morre. Adianta no funeral fazer homenagem? Chorar em cima do caixão, pedir perdão depois que o sujeito está morto? Acabou, acabou. Não dá mais tempo. Você um dia pegou o carro e porque tinha exagerado na bebida ou tinha brigado com alguém, sai desgovernado, atropela, deixa a pessoa aleijada. Vai adiantar mandar flor no hospital? O que vai fazer agora? Tem erros que não adianta querer cozer folha de bananeira, já foi. O leite já derramou. Pessoa traiu. Tem como agora destrair? Está traído. Tem como agora querer devolver as 35 moedas de prata? Não vai adiantar. É bom que devolva, mas Jesus já está sendo levado preso, vai ser crucificado. Não vai mudar. Então, mais ou menos o que aconteceu com esse casal aqui,
que tinha ouvido do Senhor uma simples ordem. É como o pastor Anthony sempre costuma dizer, Deus não disse para o casal, só coma de uma árvore e não coma de nenhuma outra. Não foi isso que Deus disse para o casal. Deus disse para o casal, pode comer de tudo. Pode desfrutar de tudo. Eu criei para vocês. Eu amo vocês. Pode comer a mexerica, pode comer o abacate, pode comer a uva, pode comer a maçã também. A gente não sabe se era a maçã bendita da árvore que não podia comer. Pode comer de tudo isso aí. Só não coma de uma. Porque eu não criei robô para viver obrigado a me obedecer. Eu criei filhos livres, que estão comigo se querem. Por isso, se um dia vocês quiserem sair da minha presença, dizer adeus a tudo isso, vocês podem. A porta é aquela árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que vocês comerem dessa árvore, vocês passaram pela porta. Vocês me disseram adeus. Só que, só um lembrete, vocês são livres, vocês podem fazer isso, mas se lembrem que fora de mim não há vida. Fora de mim o que há é morte. Fora de mim não tem luz. É tudo luzinha de vagalume, que brilha, chama atenção, mas apaga. É treva. Treva. Mas se vocês quiserem, vocês podem, mas não devem. No dia que vocês comerem da árvore, vocês passarem pela porta, certamente morrereis. Mas a gente tem o problema de, por mais que tenha, sempre achar que precisa mais. E aí eles, apesar de tudo aquilo, colocaram o olho justamente naquilo que não tinham. E por causa da sua cobiça, perderam tudo. Quiseram se tornar maiores, se tornaram menores. Ganharam o que era menor e perderam o que era maior, para não dizer que perderam tudo. Perderam tudo. E aí quando viram a besteira que tinham feito, cozeram folhas de figueira, que era para tentar remediar a situação, maquiar o pecado, não se sentirem tão mal assim, mas não adiantou nada. Porque quando Deus apareceu, não tinha folha de bananeira que cobria a vergonha. Nada. O que adiantou foi o que Deus fez no versículo de número capítulo 3, versículo a partir do versículo 21. E o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. E alguns veem aqui Jesus, porque assim como esse animal teve que dar a sua vida, para então entregar a sua pele para cobrir a vergonha de Adão e Eva, lá na cruz Jesus derramou o seu sangue para cobrir, pagar e apagar os nossos pecados, a nossa vergonha. Então, uma palavra pastoral para o seu coração. E que ela te dê paz. Se você cometeu um erro,
um pecado irreparável no passado, a solução não é fingir que não aconteceu nada. Não é dar desculpas. Não é mandar presente. Não é cozer folha de bananeira. O caminho é só um. Confesse o pecado. Peça perdão pelo pecado. E que o sangue de Jesus te cubra. Porque lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso e a sua verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí você pega isso e lembra do que Jesus falou. Vai e não peques mais. Porque o mesmo João também diz que se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então é isso. É assim que resolve a coisa. É assim. Aí você ouve isso e diz assim para mim: pastor, eu creio nisso, de verdade. Eu sei que lá na cruz o meu passado foi resolvido. Deus me perdoou. Jesus derramou o seu sangue por mim e que está tudo pago. Mas ainda pesa sobre o meu coração um sentimento assim que, por causa do que eu fiz lá, ok, Deus me perdoou, mas consequências vieram sobre a minha vida que atrapalham muito o meu presente e comprometeram o meu futuro. Está resolvido o passado, mas veio uma onda por causa do pecado que derramou sobre a minha vida, bagunçou tudo, e aí eu fico pensando assim: por que eu não volto lá atrás? O que seria a minha vida hoje se não fosse aquilo? Eu carrego esse sentimento. E é verdade, você tem uma certa razão, porque o pecado traz consequência mesmo. Essa é a verdade. E o capítulo 3 do Gênesis é uma enumeração de algumas das consequências que vieram por causa do pecado, que a terra agora que é dura e a gente vai ter o nosso ganha-pão com o suor do rosto, com a fadiga. O trabalho vai cansar mesmo, a gente vai se consumir de trabalhar nessa vida. É uma boa notícia, não é? Você está querendo sombra e água fresca? Aqui? Não. Aqui não. Aqui não. Então é dor de parto, é comunhão quebrada, é erva daninha na vida. É dor. Vale de lágrimas. Aflições. Isso que é uma vida sem aborrecimento. A gente já teve um monte de aborrecimento de lá para cá. E vai ter aborrecimento de cá para lá. Vai ter. A gente está no mundo. A gente está na terra. Então tem mesmo, tem muita consequência. Só que a gente precisa lembrar também de uma coisa. Que o pecado, os erros, eles atrapalham muito a nossa vida. Mas eles não podem frustrar os planos de Deus. Isso não. Isso não. E aí eu queria te convidar, porque a gente pensa assim, eu fico pensando às vezes assim, o que teria acontecido? Como que seria a história daqui para lá?
se a Eva tivesse mandado a serpente se catar. Vai embora daqui. Ou então, se o Adão tivesse exercido o seu papel de homem, e não ter ficado calado, deixando tudo acontecer, e falar: escuta, o que você está aí de conversinha com essa serpente aí? A gente já ouviu o que Deus falou, não tem nada que ficar aí querendo tomar da árvore. Eu fico imaginando, irmãos, às vezes a gente pensa assim: não, se isso não tivesse acontecido, a gente estaria até hoje lá no jardim, comendo das árvores, passando a mão no leão, nadando no rio, uma vida bucólica. Mas quando Deus coloca Adão e Eva, ou melhor, Adão, no jardim, que a gente leu no versículo 15, ele diz assim para ele: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para que o homem o cultivasse e guardasse. Ou seja, não era só para guardar, deixar como está, irreparável, ao nosso Éden. Mas era para o quê? Cultivar. Desenvolver. Então, um dia um professor meu me falou uma coisa que eu falei: puxa vida, eu não tinha pensado nisso. Se não tivesse acontecido o pecado, haveria hoje uma tecnologia que talvez nós não consigamos imaginar. Totalmente integrada à natureza. Porque não era só para desenvolver, é para cuidar também. E não é só para cuidar, para desenvolver. Então nós viveríamos nesse mundo que seria uma obra de Deus e o homem, e não haveria gente passando fome, não haveria gente sofrendo de ódio, mas seria um lugar em que todo mundo ia ter mais do que o suficiente para viver. Porque seria um reinado do homem sobre a terra, debaixo do reinado de Deus. E aí a gente olha para isso e fala assim: puxa vida, olha o que se perdeu. Olha como a gente está agora. Mas vai lá para o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 21, que é um relato do que vai acontecer depois do juízo, quando Deus já houver julgado o pecado, todas as coisas. Vem então o que será de Deus e o seu povo. E o João vai ter essa visão. Capítulo 21, versículo 1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. E vi o jardim que descia do céu. É isso que está escrito na sua Bíblia? Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. Interessante. Não é um jardim que desce do céu. É uma cidade. E no capítulo 22, vai dizer que no centro dessa cidade está o trono de Deus, o trono de Jesus, o rio da água da vida e o que mais? A árvore da vida.
Capítulo 22. Então o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade. De ambos os lados do rio estava a árvore da vida, a mesma árvore da vida que estava do lado da árvore do conhecimento do bem e do mal, lá no jardim do Éden, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Eu tenho para mim que essa cidade representa o mundo que teríamos construído com Deus se não fosse o pecado. Mas que Deus continuou construindo. E no final de tudo, nos chamará para morar com Ele. Interessante, não é? A gente não vai voltar para o jardim. A gente vai para a cidade que foi construída ao redor do jardim. A gente não vai ser como Adão. A gente vai ser como Jesus. A gente não vai para trás. A gente vai para frente. Porque o pecado não pôde frustrar o plano de Deus. Nosso pecado, o seu pecado, pode ter feito um estrago enorme no seu jardim. Mas Deus pode ainda, desse jardim, fazer uma nova Jerusalém. Por causa do sangue de Jesus, não só o passado foi resolvido, mas o futuro foi garantido. Por isso agora, você precisa ter só uma preocupação na vida. Só uma. Ser fiel àquilo que Deus te confiou hoje. Porque de todas as outras coisas, incluindo o futuro, Deus cuida. Você sabia disso? A única preocupação que você, como cristão, alguém que foi lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, sangue de Jesus, a única preocupação que você tem que ter na vida é: seja fiel ao que Deus te confiou hoje. O resto, Deus cuida. Deus cuida. Deus está cuidando já. Deus está construindo já. É Ele que constrói o nosso futuro. O nosso futuro não está nas nossas mãos. Está nas mãos dEle. O que Ele entrega para nós hoje é o presente. E o que nele há. Então, por exemplo, se hoje no presente, Deus te confiou uma esposa, um esposo, um cônjuge, que Deus quer? Que você seja fiel a Ele. Que você seja fiel a ela. É isso. Se Deus te confiou filhos, o que Ele quer? Que você cuide deles como se fosse para o Senhor, porque na verdade são do Senhor. Não são teus, estão nas tuas mãos por um tempo, mas são de Deus. Se Deus te confiou um trabalho, seja ele qual for, o que Deus quer? Que você faça ali o seu melhor. Porque você não está servindo homens, você está servindo a Deus. Servindo o homem, você está servindo a Deus. Quando o homem está olhando ou não está olhando. Se a gente não for fiel nas pequenas coisas, como Deus vai nos confiar as grandes coisas?
Se a gente não for fiel no pouco, como a gente vai ser fiel no muito? Um dia, faz tempo isso. Quer dizer, não tanto, um pouco. Eu fui numa lanchonete. E sabe aqueles atendentes que atendem você como se estivesse fazendo um favor para você? Você vai lá, você vai pagar. Você poderia ter escolhido outra lancha. Não, você vai na dela e te atende como se estivesse fazendo um favor. Então, peguei uma dessa. Pedi lá um suco, trouxe lá o suco de qualquer jeito. Quente, horrível. Aí paguei lá, fui embora. Aí um outro dia, eu falei, vou lá de novo. Aí eu fui, só que tinha outra pessoa, sorridente. Pois não, o que eu posso servir? Estou no mesmo lugar, né? Eu queria um suco. Mas vai querer com gelo? Boa ideia, gelo. Tá aqui o açúcar, adoçante, se quiser, tá? E se precisar, é só me falar. Tá bom. Eu paguei, saí dali e fiquei pensando. Se um dia eu abrir uma lanchonete, qual das duas eu ia chamar? Qual das duas? Eu não abri a lanchonete. Mas Deus viu. Ele vê todas as coisas. E a Bíblia diz que Ele recompensa tudo. Seja bom ou seja mal. Então, em nome de Jesus, seja liberto. A única coisa que você precisa se preocupar hoje, lavado pelo sangue do Senhor Jesus, seja fiel ao que Deus te concedeu hoje. O futuro, o passado está apagado pelo sangue. E o futuro, pelo mesmo sangue, já foi garantido. Eu não sei como soa isso para você. Eu não sei o que aconteceu no seu passado, como está o presente, como vai ser o futuro. Mas eu sei de uma coisa, seja qual for o futuro, vai ser melhor se hoje você colocá-lo nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Entrega. E faça a seguinte oração. Assim, Senhor, quanto ao passado, eu te peço perdão. E que o Senhor me cubra com o poder da cruz e do sangue de Jesus. Quanto ao presente, me dê a graça de ser fiel a tudo que o Senhor me confiou. E quanto ao futuro, está nas tuas mãos. Porque a Bíblia diz assim, que Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que pedimos ou imaginamos. E que Ele, sabe o quê? Tem prazer na misericórdia. Que assim seja e que Deus nos abençoe. Amém.